Olá, boa tarde, boa quarta-feira. O NT Sul está começando agora com as principais notícias de Cachoeira do Sul e do Rio Grande do Sul. Veja os destaques. Vereadores de Cachoeira do Sul reprovam o pedido de parcelamento de dívida da Prefeitura com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. A gente traz os detalhes sobre o que a Prefeitura pode fazer a partir de agora com essa dívida. Governador do Rio Grande do Sul garante que população do estado não vai ficar sem vacina contra a Covid, mas aguarda por iniciativa do governo federal. Volta às aulas presenciais. A gente conta como está sendo a experiência do Vale do Rio Pardo, que resolveu liberar o funcionamento das escolas. Arroz vermelho. Pesquisa aposta em melhoramento da variedade e especialista recomenda o plantio. E a gente traz hoje os números da violência no Rio Grande do Sul que apresentaram melhora. E hoje tem dica de educação canina aqui no NT Sul. Quando a gente não direciona a energia do nosso cachorro para as brincadeiras, para o passeio, o que ele faz? Ele destrói as nossas coisas. Por quê? Porque ele precisa gastar energia. Participe do NT Sul, mande sua foto, mande o seu vídeo, o seu recadinho. O nosso WhatsApp é o 51997697129. E olha só, tem live no Face por onde você também pode comentar. É o facebook.com/TV Cachoeira. As notícias do dia, com o seu olhar, com a sua opinião, no ar a partir de agora. A gente começa o NT Sul trazendo os números sobre o coronavírus em Cachoeira do Sul. A Secretaria da Saúde do município confirmou na terça-feira mais 28 casos de Covid-19. A nota informativa divulgada ontem aponta também uma morte. A vítima foi um homem de 49 anos que estava internado no HCB. Também na terça foram notificados mais 42 casos suspeitos, 17 foram descartados e mais 24 pacientes já estão recuperados. Com esses números de ontem, Cachoeira do Sul chega a 1.162 casos de Covid-19. Cachoeira do Sul chega agora a 1.162 casos confirmados de coronavírus. 220 seguem como suspeitos, aguardando o resultado de teste. 2.827 foram descartados, ou seja, foram testados e o resultado foi negativo. E 899 estão recuperados da Covid-19. 10 pessoas foram a óbito pela doença em Cachoeira do Sul. E a UTI Covid do HCB continua lotada. O projeto do 8º pedido de parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Cachoeira do Sul foi rejeitado pelos vereadores. Veja na reportagem da Gabriela Belo como foi a votação. O encontro aconteceu na noite de segunda-feira na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Lá, o projeto que foi arquivado no primeiro semestre deste ano foi colocado em votação. Na proposta, a Prefeitura pretendia parcelar os mais de 17 milhões de reais do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores em 60 prestações mensais, o máximo possível. Os 14 vereadores presentes na sessão votaram. Solicito a primeira secretária que faça chamada nominal dos vereadores para o acolhimento dos votos. Alvair Felipe Alberto. Não. Carlos Alberto de Moura Moraes. Pela salvação do FAPES dos servidores, não. Daniela Santos. Sim. Gilmar Dutra Vieira. Sim. Igor Noronha de Freitas. Não. Itamar Pereira da Luz. Não. Jeremias Madeira Oliveira. Sim. Luiz Alberto Paixão. Não. Marcelo de Castro Martins. Não. Noeli Cabral Gonçalves. Sim. Paulo Sérgio Trevisan. Sim. Ronaldo Trojan. Sim. Theo Assis, sim. Valdocir Marques. Não. Não. 7 não. 7 não. 7 votos não. E 7 sim. E 7 sim e uma ausência. Dá 14. Só uma questão de ordem. Eu acho que o Dr. Roger vai dirimir essa questão de dúvida ordem, aí, isso. mas eu acho que para aprovar o projeto não conseguiu a maioria absoluta, né?
Eu vou suspender a sessão por alguns minutinhos para a gente discutir essa situação. Discutiram, dialogaram, aglomeraram para discutir, pesquisaram, debateram e a sessão ficou suspensa por 10 minutos. Na volta, às 9h30 da noite, a decisão e o esclarecimento. Como foi votar na maioria simples, o correto não deveria votar, porque eu sou o presidente da mesa. Eu só voto se for para desempate. Então, esse projeto foi rejeitado por 7 não e 6 sim. Bom, parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Cachoeira do Sul foi, portanto, rejeitado pelos vereadores, como nós acabamos de ver na reportagem, né? A pergunta que fica é, e agora? A repórter Gabriela Belo foi descobrir como fica a situação financeira da prefeitura sem renegociar essa dívida, que só ela ultrapassa os 17 milhões de reais. E aí, Gabi? E é aqui na Secretaria da Fazenda de Cachoeira do Sul que eu vou levar para vocês esta resposta com a própria secretária Viviane. Boa tarde. E agora, secretária, quais as consequências desse não parcelamento do FAPES? Este valor ele vai ficar em aberto junto ao município, né? É um valor que, se ele estivesse parcelado, para o próximo cálculo atuarial, ele entra como um crédito a receber. Então, os valores, quando eles estão pendentes e sem negociação, eles não são computados no cálculo para que a gente possa fazer um cálculo de qual será o percentual de participação, de contribuição para o fundo de aposentadoria. Hoje, nós temos uma alíquota de 43,25%. Para o ano que vem, nós já temos de 49,55%. Então, o que é o atuário? O atuário é quem diz qual é a alíquota que a prefeitura tem que contribuir. Então, quando esses valores eles ficam pendentes, em aberto, esse cálculo acaba sendo prejudicado. E um município pagando uma contribuição patronal de 49% é muito expressiva. Para muitas pessoas é um valor absurdo, para a maioria delas, na verdade, imagina mais de 17 milhões de reais em uma dívida. Mas o que significa isso? Em outras palavras, é o mesmo que eu tivesse uma dívida no cartão de crédito, por exemplo, e não procurasse a empresa credora para renegociar a dívida. E isso aí, ele tem todas as atualizações de um débito que está em aberto. A partir do momento que a gente faz uma lei parcelando, estes valores eles estão estagnados, né? E ele só tem as atualizações de quando as parcelas forem pagas nas suas respectivas datas. Então, isso que representa um parcelamento do FAPES não ter sido aprovado. Nós temos um valor bastante expressivo. Eu sempre reporto, né, o quanto é essa contribuição. Por que a prefeitura não consegue pagar o nosso fundo de aposentadoria? Então, tu imagine alguém da iniciativa privada que pegue a sua guia do INSS, que tem uma trabalhadora doméstica dentro de casa e vai ter que fazer o recolhimento 2 vezes mais, né? Então, é isso que a prefeitura paga. Hoje, a contribuição para o INSS ela é de 20%. A prefeitura paga atualmente 43,25%. É um valor bastante expressivo que faz com que ela não tenha recursos para poder realizar esse pagamento. No caso agora que não foi aceito, os vereadores ali, né, acabaram negando esse projeto, sendo contra ele, foram 7 votos contra 6 e 1 ausência. A partir de agora, a prefeitura acaba ficando impossibilitada de acessar alguns recursos, por exemplo? Na verdade, as nossas transferências constitucionais, elas são repassadas. Só que alguns convênios, algumas operações de crédito, nós temos que recorrer ao judiciário pedindo liminares. Por quê? Porque nós precisamos ter a chamada CRP, que é a Certificação de Regularidade Previdenciária. Como nós temos este problema de não conseguimos honrar os valores referentes ao nosso fundo de aposentadoria, mais algumas prerrogativas que a legislação determina, que a gente também não está conseguindo atender, nós ficamos impossibilitados de ter essa certidão. E o que ocasiona é isso. A nossa Procuradoria Jurídica, e muitas vezes, precisa recorrer ao Judiciário para que alguns investimentos possam ocorrer em Cachoeira. E nós temos a seguinte realidade, nós temos uma folha em torno de 8,5 milhões, tá? E uma receita que, por mês,
ela varia entre 9,5 e 10 milhões. A dívida, o valor que a prefeitura deve de despesa fixa, né, em que ela tem lixo, água, luz, telefone, a manutenção da máquina pública, ela fica em torno de 12 milhões. Então, o que acontece? Nós não conseguimos honrar 100% da folha de pagamento, porque nós não teríamos capacidade de ofertar serviços para a Cachoeira. Então, o que se faz? A gente tenta pagar um pouco para todos. Por isso que nós temos. E nós temos um fundo de aposentadoria que tem um problema histórico, ele tem vários problemas. Nós estamos vivendo uma situação hoje, iniciada em 94, com uma alíquota de contribuição menor, pelo fato de que, ao longo do tempo, pela regra que a gente tem, nós vamos aumentando os nossos ganhos e as nossas contribuições, elas não são a mesma desde que a gente inicia, né? O que a gente tem de diferente em relação à iniciativa privada? Tu tem um funcionário que, quando ingressa no serviço público, ele tem um valor de salário, ele tem promoções, ele tem triênios. Nós tínhamos até então as incorporações das funções gratificadas. Isso, ao longo do tempo, ele vai adquirindo e as contribuições elas não são na mesma proporção, né? Ela não é igual que tu inicia. Então, tu poderia ter, no final de uma carreira de um funcionário, incorporando um valor que ele não capitalizou, que ele não contribuiu, diferente do que a gente tem na iniciativa privada. Hoje as pessoas não dizem, quando eu me aposento do INSS, eu recebia 3. Quando eu estava na ativa, eu recebia 3 salários mínimos. Hoje eu recebo 2,5. Então, existe uma perda, diferente do que a gente tem na iniciativa pública, né? Na área pública. A gente tem um valor que vai acrescendo. Então, isso, há uma alíquota que foi inferior. Então, há uma série de situações, nós não temos teto. Então, tudo isso fez com que a prefeitura não conseguisse honrar a contribuição previdenciária. É por isso que ela tem uma alíquota tão grande e é por isso que tem essa dificuldade toda. Por isso que nós não conseguimos pagar. E essa agora é uma herança para o novo prefeito, o prefeito Germano, Zé Otávio Germano. E agora, quais as possibilidades? O que fica para ele? Na verdade, o que acontece é que o não recolhimento previdenciário, ela é uma responsabilidade do atual gestor até o dia 31 de dezembro. Assumindo, porque ela é uma dívida da prefeitura, ela fica para o próximo gestor. Então, é um problema da prefeitura, é um problema no município. As pessoas até dizem, o FAPES pode quebrar. Não, o FAPES nunca vai quebrar, porque ele pode acontecer a mesma coisa do Estado. O IP, na verdade, ele foi incorporado pelo Estado. Então, é isso que a gente tenta evitar. Tem uma série de situações em que a gente vai ter que se adaptar em função da legislação federal, e a gente já vê que teve esse aceno. Já acabaram as incorporações, né? Nós temos agora os triênios, eles foram postergados em função do auxílio financeiro que recebemos. Então, a gente tem visto que mudanças estão acontecendo em relação aos regimes próprios de previdência, vindo de cima para baixo, da União. Então, a gente está vendo que isso não é uma questão de Cachoeira. Isso é uma questão de todas as prefeituras que têm regime próprio de previdência. E o novo gestor pode fazer uma nova tentativa? De parcelamento, sim. Existe uma portaria, né, do Ministério da Economia que trata sobre isso e que permite o parcelamento em até 60 vezes. Na verdade, essa prerrogativa ela não termina agora dia 31 de dezembro. Ela continua com essa possibilidade de parcelamento. Então, daqui a pouco, com os novos vereadores, quem sabe o melhor diálogo dê certo. Vamos ver. Secretária, muito obrigada por todas as informações. Sempre à disposição. Certamente a gestão de José Otávio Germano já começa com um grande desafio, não é? Que é testar a sua popularidade, a sua negociação com a Câmara de Vereadores, porque certamente é um valor que vai precisar ser parcelado, porque a Prefeitura não tem condições de pagar na íntegra, né? Bom, e nossa atenção agora vai para os produtores de arroz. Originário da Ásia, o arroz vermelho é um dos problemas das lavouras orizícolas do estado do Rio Grande do Sul. Pensando nessa situação, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolveu um estudo que pode tornar a planta produtiva. O nome ENAAR 1601, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro criou a primeira planta melhorada de arroz vermelho. Recomendada para o cultivo em sistema de sequeiro irrigado, o estudo apresenta uma evolução da semente, que em alguns casos se torna dor de cabeça do produtor. Os primeiros manejos devem ocorrer na região sudeste. Oficializada no mês de outubro, a inscrição do material tem o reconhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ficou comum, não é, e de interesse comercial há muitos anos aqui no Brasil a preferência pelo arroz de coloração branca, não é? Então é preferido aí pelo mercado. Enquanto isso, o arroz vermelho ficou conhecido como a principal planta daninha da risicultura. Mas tivemos a oportunidade de selecionar uma planta de arroz vermelho com alta resistência à degrana natural, não é? Então, isso já era uma característica muito desejável para uma planta de arroz vermelho que pudesse ter características e potencial comercial. Nesses estudos, né, se avaliou também, inclusive, até a capacidade anti-hiperglicêmica, não é? Possivelmente seria um grão, né, com bastante indicado, né, a se confirmar tudo isso, né, para pessoas com diabetes, né, com risco, né, de hiperglicemia, né? Ou seja, são propriedades, né, ou qualidades funcionais desses grãos, né? Segundo o professor, os grãos integrais cozidos apresentam textura glutinosa e macia. Como recomendação gastronômica, se apresenta excelente para risotos, saladas e no acompanhamento de outros pratos. Moreira ressalta que o modelo de produção se encaixa muito bem para os agricultores familiares. Esse arroz vermelho, ele é um tipo especial de arroz, não é? Então, esses tipos especiais, eles têm alguma característica diferencial, isso quando comparado aí com arroz branco tradicional, né? Como, por exemplo, né, são produtos de alto valor agregado, né? Que seriam muito interessantes, né? Muito aplicáveis à nossa agricultura familiar, né? Com produtos mais valorizados, assim como também para qualquer outro produtor, né, em caráter em nível empresarial, que tem interesse, não é? Então, são alimentos, né, considerados funcionais, né, ou seja, que além das características nutricionais, né, eles têm outras funções, né, que ajudam na saúde humana, não é? Mesmo com a divulgação recente dos primeiros resultados, a cultivar de arroz vermelho pode ter o mesmo retorno do arroz comercial, perdendo a característica de arroz daninho, prejudicial para as lavouras irrigadas. Segundo o professor Luiz Moreira, a primeira coleta ocorreu no ano de 2004 em uma área experimental. Professores, pesquisadores, técnicos e bolsistas participaram do processo. Essa é a quarta fase do estudo, que aconteceu em diferentes condições ambientais, no intuito de obter informações agronômicas detalhadas para o lançamento de mais cultivares. Essas cultivares comerciais de arroz vermelho, agora as 3 já existentes e a quarta agora, a cultivar da qual nós estamos falando, elas têm características de arroz comercial. Elas não têm mais aquelas características de plantas daninhas, não é? Ou seja, né, são plantas, não é? São materiais, né, são cultivares que foram selecionadas para terem características comerciais, né, que possam ser cultivadas pelos agricultores sem problemas, né? Arroz vermelho que para os produtores de arroz, especialmente Cachoeira do Sul, é um problema, né? Porque termina sendo aí uma planta invasora, vamos dizer assim, né? E fica aí uma solução e uma sugestão dessa pesquisa da Universidade lá do Rio de Janeiro. Gente, o estado do Rio Grande do Sul registrou queda significativa nos indicadores criminais relacionados aos crimes contra a vida. Nós vamos falar agora ao vivo com a Thelma Tomás, que nos traz esses detalhes. Thelma, os números mais significativos no levantamento apresentado pelo governo foram em relação aos feminicídios? Boa tarde. Olá, Daniel. Estou com um pouquinho de dificuldade para te ouvir aqui, até vou pedir um socorro para o pessoal aí da técnica para me auxiliar. Não consegui captar a tua última colocação, mas eu trago aqui as informações a respeito dos indicadores de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul, que tiveram pelo 7º mês consecutivo
uma queda, né? E os números foram apresentados na manhã de hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu trago, então, uma informação, a primeira tela que a gente separou, a respeito dos feminicídios, né, que foram os números mais representativos que a gente teve aí nessa apresentação do governo do Estado, com uma queda de 55%. Feminicídios que são os crimes contra a mulher, especificamente pela condição de gênero, né? Então, nós temos registros de acordo com os dados que foram apresentados pela Secretaria de Segurança hoje pela manhã, uma queda de 55%, e os números apontam que essa queda é a maior apresentada neste mesmo mês desde 2013. Ao todo, ocorreram 5 feminicídios no mês de novembro, contra 11 no mesmo mês, mesmo período, então, do ano passado, do ano de 2019. A próxima tela que a gente vai mostrar é com relação aos homicídios, que é um dos crimes contra a vida também, que teve uma queda representativa aí, conforme as apresentações feitas hoje pela manhã pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. A queda foi de 12,6%, com a configuração de 111 homicídios, então, no estado do Rio Grande do Sul, no mês de novembro de 2020. Latrocínios é o próximo item que a gente vai apresentar aqui na tela separada, com os gráficos que a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul apresentou, então, que são os crimes que resultam em morte, né? O roubo que resulta em morte. Eles tiveram uma queda de 37,5%, né, dentro dos índices apresentados aí nos gráficos que a Secretaria de Segurança Pública trouxe para a comunidade na manhã de hoje. Ainda falaremos sobre roubo de veículos, Daniel Nunes, que teve uma queda significativa também, então, correspondendo a 51% de queda nos registros em relação ao mesmo período do ano de 2019. Em 2020, então, essa queda foi de 55%. O secretário da Justiça e Segurança, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, parabenizou as forças de segurança que têm se organizado estrategicamente aí para atender a população em termos de reforço da segurança pública, quer seja nas ações de investigação, quer seja nas ações de combate direto ao crime, né? Além dessa queda no roubo de veículos, que daí nós estamos falando então de crimes relacionados ao patrimônio, o vice-governador destacou ainda que pela primeira vez a gente pode dizer, palavras dele, que a pandemia colocou muita gente em home office e teve muita gente aí que ficou no isolamento social, mas a segurança não parou. Então, não parou nem um minuto, e por isso esses indicadores são tão positivos aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Por fim, Daniel, antes de me despedir, trago aqui uma informação que ele deixou ao final da declaração que ele fez sobre essa avaliação dos indicadores positivos, né, para a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul, de que até o final do mês de dezembro, as forças policiais da Brigada Militar e da Polícia Civil devem receber as primeiras viaturas semi-blindadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. O investimento vem como reforço aí à resposta que as polícias têm dado no combate ao crime e na prevenção a ações de vândalos, de criminosos e até ações de violência contra a mulher, que é um dos focos principais do governo do estado, que vem articulando, então, uma parceria com todas as entidades civis e policiais e também com todas as esferas de organizações aqui do estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Polícia Civil e o próprio governo do estado. Perfeito, obrigado, Thelma Tomás, pelas informações, né? Informações que são bastante relevantes sobre a segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. Segurança, que é uma das funções básicas do Estado, né? E que bom que esses números estão caindo. O Ranolfo, né, o vice-governador e secretário de Segurança, diz aí, portanto, que os números não estão atrelados somente a essa questão da pandemia, porque as pessoas estão saindo pelo menos um pouco menos, mas que tem a ver, como a Thelma citou, com a ação das forças de segurança aqui do Rio Grande do Sul. Tomara que esses números continuem caindo, inclusive aqui no estado, né? E se o investimento for proporcional, obviamente. Muito obrigado a Thelma pelas informações. Bom, é hora de interação, é hora da sua participação, do seu recado com a gente aqui no NT Sul. E eu já quero fazer uma pergunta para você que está aí almoçando, está reunido com a sua família. A pergunta é a seguinte: o Natal está chegando, né? Está perto, na reta final aí já do ano, né? Todo mundo se preparando para isso. Você vai se reunir com a sua família? Vai juntar parentes? O que você pretende fazer nesse fim de ano, né?
há um aumento nos casos de coronavírus e nós estamos com uma enquete aberta, tanto lá nos stories do nosso Instagram, quanto lá no nosso canal do YouTube. Você pode votar lá na nossa comunidade. O que você pretende fazer nesse Natal? Vai ficar sozinho, só com quem convive já com você na sua casa? Ou vai aglomerar os familiares? O que você pretende fazer? Uma data desafiadora, né? Esse é o hábito, especialmente dos brasileiros. O que você pretende fazer? Já pensou sobre isso? Vote lá. Ao fim do telejornal a gente traz aqui os resultados dessa abordagem aí, dessa enquete. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. Mande sua mensagem e participe com a gente. Vou falar aqui rapidamente alguns recados do Facebook e vamos para a tela para ver aqui os recados do WhatsApp. Está com a gente aqui o Luiz Rafael dos Santos, mandando seu boa tarde, a Marília Freitas, o Mauro da Rosa Freitas também com a gente aqui, o Alvori Freitas também mandando seu recado, o Luciano Moraes, abraço à TV Cachoeira e um grande beijo aos meus pais, Arthur e Eva. Obrigado, Luciano, tudo de bom para você aí e para os seus pais. Vamos para a telinha, dar uma olhada aqui nas mensagens que chegam. A Berenice diz aqui o seguinte: gostaria de mandar um abraço especial para minha filha, Dariele, que fez aniversário ontem, no dia da padroeira de Cachoeira. Um beijo com carinho da tua família, Tassiane, Júlio e Berenice. Vamos ver então aí a foto da Dariele, que a Berenice manda pra gente aí. Parabéns pra Dariele, felicidades, né? Muitos anos de vida e um abraço carinhoso de toda a família. Tem mais recados aqui, a Irene também interagindo com a gente. Manda um abração para o meu filho Lucas e os seus colegas que trabalham em Novo Hamburgo. Vamos ver aí a foto que a Irene manda do seu filho Lucas e dos colegas que estão no trabalho, né? Uma foto que ela manda. Abraço aí, portanto, para o Lucas e para os colegas lá em Novo Hamburgo. Obrigado pela participação. Bom, vai mandando seu recado, vai interagindo com a gente, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar para a tela e eu quero receber aqui o seu recado. É só mandar aí no nosso WhatsApp, no Facebook, na rede social que você preferir e a gente vai receber aqui com todo carinho a sua opinião, sua foto, seu vídeo, o que você quiser mandar pra gente. A seguir, o governador do Rio Grande do Sul garante que a população do estado não vai ficar sem vacina contra a Covid, mas aguarda por iniciativa do governo federal. Volta às aulas presenciais. A gente conta como está sendo a experiência do Vale do Rio Pardo, que resolveu liberar o funcionamento das escolas. E tem dica de educação canina aqui no NT Sul. Quando a gente não direciona a energia do nosso cachorro para as brincadeiras, para o passeio, o que ele faz? Ele destrói as nossas coisas. Por quê? Porque ele precisa gastar energia. O NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na Novo Tempo e nós vamos ver agora como fica o tempo no Rio Grande do Sul e especialmente em Cachoeira do Sul. O dia é predominantemente de tempo bom no estado gaúcho e as temperaturas devem se elevar bem ainda esta semana. Quarta-feira com sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul, sem chuva, mínima 17 graus, máxima 30. Quinta-feira segue essa tendência de sol entre nuvens e já fazendo um pouco mais de calor, temperatura mínima 17 graus, máxima 32. Sexta-feira vai ser um dia com predomínio de sol e faz calor, temperatura mínima 19 graus, máxima 36. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo se mantém firme em quase todo o território gaúcho. Desta vez, somente litoral norte e municípios dos campos de cima da serra podem registrar chuva, novamente em forma de pancadas fracas e isoladas, mas concentradas no período da tarde. No entanto, durante a maior parte do dia, o sol deve predominar em todas as regiões. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, 32. Também 32 em Passo Fundo, na região norte, e na região central, em Santa Maria. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26. E aqui no NT Sul é hora do quadro Educacão. Tem um cachorrinho bagunceiro aí na sua casa? A Francine Hernandes ensina alguns segredinhos que podem te ajudar e ela vai falar também sobre a importância da brincadeira. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, tá chegando o fim do ano, né? E junto com ele vem um monte de reflexão.
O Educacão de hoje vai te perguntar se você tem tirado tempo suficiente para brincar com o seu cãozinho. Peraí, mas meu cachorro tem pátio, ele tem criança, eu preciso brincar com ele? Com certeza você precisa. Todos os cães necessitam gastar energia, todos, sem exceção. Alguns precisam mais do que outros. Isso muitas vezes depende da raça ou do tipo físico do cachorro. Mas por que brincar é importante para eles? Gente, quando a gente brinca com os cachorros, a gente acaba direcionando a energia deles para aquilo que a gente quer. Quando a gente não direciona a energia do nosso cachorro para as brincadeiras, para o passeio, o que ele faz? Ele destrói as nossas coisas. Por quê? Porque ele precisa gastar energia. E dentro das brincadeiras, o cachorro ele libera hormônios de bem-estar, assim como nós humanos, né? Então é muito importante que você tire um pouquinho do seu tempo para brincar com o seu cachorro. Mas, Fran, nossa, o dia é tão corrido, eu chego em casa tão cansado, tenho tanta coisa para me preocupar. Tudo bem, eu realmente entendo isso. Só que seu cachorro também tem as necessidades dele. E eu garanto que se você tirar um tempinho do seu dia para brincar com o seu cachorro, você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Por quê? Porque quando a gente está com os nossos cães, a gente não pensa nos problemas, a gente não pensa nas nossas mágoas, a gente vive apenas o momento do agora, junto com eles. A gente faz algo que a meditação nos traz, né? Que é viver o presente. Então, aproveite com o seu cão, brinque de bolinha com ele, passeie, brinque de cabo de guerra, corra, leve ele para nadar. Enfim, faça aquilo que vocês gostam de fazer juntos, tá? Nós aqui praticamos canicross porque a gente ama correr, especialmente no meio da natureza. Então essa é a nossa atividade, mas cada um vai encontrar a sua. Tá, e nos dias de chuva, o que eu faço? Não tem rua. Não tem problema. Você pode criar obstáculos em casa, você pode fazer um treino de obediência com comandos, né? De senta, deita. Isso são todas ideias para você estar gastando energia com o seu cão, para você aproveitar um tempo de qualidade com ele. Tá, mas Fran, eu não vou ter tempo todos os dias. Tudo bem, eu não tenho, a maioria das pessoas também não tem. O dia que você não tiver tempo, prepare algum enriquecimento ambiental, um brinquedo recheado, um petisco natural, alguma coisa que faça o seu cão gastar energia também. Então, essa é a dica do nosso Educacão de hoje. Vou deixar aí para vocês umas brincadeiras que vocês podem fazer, certo? Espero que tenham gostado, comentem, peçam novos conteúdos. Valeu! E o Cassiano? Busca. Aqui. Aqui. Olha só, gente, dia de chuva, aí o que é sol se divertindo com um pedacinho de traqueia. Traqueia é um petisco natural, tá? Ressecado, que a gente encontra nos pet shops. Não faz mal pro cachorro, é super saudável. Senta. Deita. Senta. Derroca. Gira. Propó. Boa. Boa, vem cá. Isso, volta. Boa! E aí, gostou das dicas da Francine para educação canina aí, para adestramento? Mande pra gente aí a sua pergunta se você tiver uma sugestão. O nosso WhatsApp é o 51997697129. E a gente repassa para a Francine, né? Ela está quinzenalmente aqui no NT Sul trazendo o Educacão. E esse é o mesmo número para você interagir ao vivo com a gente aqui no NT Sul. Afinal, a gente faz um jornalismo colaborativo, ou seja, você tem voz, você tem vez aqui na TV Novo Tempo. Então, está acontecendo alguma coisa aí onde você está? No seu bairro, na sua rua? Está faltando alguma coisa? Mande pra gente, seja aí o nosso repórter colaborador do NT Sul. Você também pode mandar sua mensagem no facebook.com/TV Cachoeira e eu reforço aqui a nossa enquete, né? Tem uma enquete lá no nosso perfil no Instagram, é o @TV Cachoeira no Instagram. Nós estamos perguntando, você pretende se reunir com a sua família, aglomerar aí os seus parentes, né, pro Natal? O que você pretende fazer pro Natal desse ano, né? Tem muita gente em dúvida, considerando a situação do coronavírus, né?
Está dando mais aí, nesse momento, a nossa enquete, no sentido que as pessoas vão se reunir, vão se encontrar. E você, o que pensa sobre isso? Vote lá na nossa enquete também. Na próxima interação a gente vai trazer aqui já o resultado desta enquete. Bom, está participando aqui no Facebook a Teca Alberto. Ela diz que o arroz vermelho é uma delícia. Comentando a reportagem, né, que nós trouxemos no primeiro bloco, falando sobre o arroz vermelho, que é um problema para os produtores de arroz aqui do Rio Grande do Sul, e uma universidade do Rio de Janeiro trouxe aí, portanto, um melhoramento nessa espécie, né, nessa cultivar, e sugere, inclusive, a plantação, né? O Oséias Pereira dos Santos, mandando o seu abraço, o Cláudio Machado, a Cássia Luz, Vera Paixão, também com a gente aqui, a Lauren Cos, muito obrigado a todos vocês pelos recados. Vamos para a tela? A Elaine está também interagindo aqui através do WhatsApp e ela dizia aqui o seguinte: eu vou passar o Natal com os meus netos, que convivo todo dia, sem aglomerações. Obrigado, Elaine. Obrigado aí pela sua opinião, não é, sobre essa decisão que toda a família precisa tomar sobre o Natal desse ano de 2020, né? E a única exigência, estava brincando hoje com os meus colegas aqui, a única exigência que eu faço desse ano de 2020 é que ele termine efetivamente no dia 31 de dezembro, né? Porque o aninho complicado, né? Vamos ver quem mais aqui. A Isabel Cristina Machado diz aqui: Natal tem que ser em família. Pretendo passar com os meus filhos que estão longe. Obrigado, Isabel, aí pelo seu comentário sobre este assunto. Quem mais? Tem mais mensagem? Tem a Jaqueline Vicente. Passou aqui no bairro Quinta uma caminhoneta anunciando que terá um circo. Como abrir um circo se as aglomerações estão proibidas? Obrigado, Jaqueline, aí pela sua informação. Vamos verificar, inclusive, né? Mas considerando aí as regras do distanciamento controlado, acho muito difícil que o circo possa manter as suas atividades, tá? Obrigado aí pela sua manifestação, pela sua informação. Vai participando do NT Sul, que já a gente põe o seu recado aqui na nossa telinha também. Inicia no Rio Grande do Sul, no próximo dia 16 de dezembro, o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, com desconto. O pagamento antecipado do tributo, até o dia 30 de dezembro, pode garantir economia ao bolso do cidadão. O pagamento antecipado do IPVA garante ao cidadão desconto de 3% pela antecipação e ainda o valor da unidade de padrão fiscal base para cálculo do tributo nos patamares de 2020. Na virada do ano, há uma atualização do valor estimado em 3,54%. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de bom motorista e bom cidadão. Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 25,05% sobre o valor total do IPVA. As alíquotas incidentes sobre o valor dos veículos permanecem as mesmas, sendo 3% para automóveis e caminhonetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e caminhonetes para locação. Outra possibilidade de pagamento é o parcelamento com desconto. Para isso, o proprietário do veículo precisa pagar a primeira parcela até 29 de janeiro, com 3% de desconto. As próximas duas parcelas serão em fevereiro, até o dia 26, com redução de 2%, e março, até o dia 31, com desconto de 1%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF. Também é possível pagar o IPVA antecipadamente com desconto de 3% em uma única parcela em janeiro, em fevereiro com desconto de 2% ou março com desconto de 1%. E um descontinho é sempre bem-vindo, né? Gente, o presidente Jair Bolsonaro vai estar no Rio Grande do Sul amanhã, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A agenda na quinta-feira deve incluir a inauguração de trecho da nova ponte do Guaíba na BR-290 em Porto Alegre. Com um investimento de cerca de 760 milhões de reais, a obra, que está 95% concluída, deveria estar pronta desde 2017. Vão ser liberados pouco mais de 12 quilômetros. Só a ponte abrange 2 quilômetros e 900 metros. A inauguração vai ser do vão principal da ponte e de 3 das 7 alças de acesso. Uma no sentido Porto Alegre, Litoral Norte, outra no sentido Porto Alegre, Região Sul, e outra da região sul ao centro da capital. A finalização dos outros 4 acessos dependem da retirada de 500 famílias das vilas Areia e Tio Zeca, que é analisada pela Justiça e não tem prazo para ocorrer. Ocorreu ontem a reunião que atualizou os caminhos para vacinação contra o coronavírus no Brasil.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convocou os governadores para definir e para ajustar o plano de distribuição da vacina. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, depositou confiança no trabalho do Ministério e garante que os gaúchos não vão ficar desabastecidos. O governador Eduardo Leite utilizou as redes sociais para esclarecer as questões sobre o processo de vacinação contra o coronavírus no Rio Grande do Sul. Mais cedo, os governadores dos estados brasileiros participaram de uma videoconferência com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele prevê que as doses da vacina de Oxford estarão disponíveis em 60 dias. Leite garantiu que não irá fugir da responsabilidade caso o governo federal retarde a tomada de decisão. A secretária de Saúde, Arita Bergman, participou da transmissão. O chefe do estado deixou a reunião confiante de que o Ministério da Saúde tomará a frente no que diz respeito ao processo de imunização. Isso que está muito claro a partir da reunião que tivemos com o ministro da Saúde. Então, dentro de uma estratégia nacional, não faz sentido haver uma diferença aí entre os estados. E o Programa Nacional de Imunização, dentro do território nacional de um país como o Brasil, né, não pode admitir que tenhamos diferença entre as unidades federativas na imunização da população. Então é dentro dessa estratégia que nós apostamos e a reunião renovou a minha confiança neste sentido com a liderança do Ministério da Saúde. Antes da aplicação, as vacinas precisam conter o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A Oxford dos Estados Unidos e a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo, já estão em fase de entrada para o registro. O prazo de aprovação pode ser de até 60 dias. E uma vez que seja feito o registro, houve esta manifestação do ministro da Saúde, dizendo que comprará todas as vacinas certificadas pela Anvisa de acordo com a demanda para atender a população brasileira, o que demonstra a disponibilidade de adquirir as vacinas pelo Ministério da Saúde, mesmo a vacina do Butantan, se for o caso, a partir da disponibilidade dela, se o registro dela sair antes de outras vacinas e se houver a disponibilidade e a capacidade da logística para a distribuição e aplicação dessas vacinas no país. O governo do estado já sinalizou a compra de 10 milhões de seringas para as aplicações contra a Covid-19. Uma equipe da divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde deve organizar essa distribuição de acordo com o plano de vacinação. Outro fator que tomou conta da reunião entre governadores foi a discussão entre Eduardo Pazuello e o governador de São Paulo, João Dória. Ambos trocaram acusações de politizar a imunização da população brasileira. Eu já havia solicitado a palavra antes do início da reunião, ministro. Se o senhor quiser me censurar, o senhor assuma publicamente que o senhor está me censurando. Se não, o senhor, por favor, autorize que eu participe e fale da reunião, o ministro. Eu acho que se o senhor quer falar antes dos governadores à mesa, os senhores autorizam? Sim? O senhor pode falar, governador, por favor. Obrigado, ministro. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas? Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. Não podemos dividir o Brasil num momento difícil em que todos nós passamos essas dificuldades.
E destacando aí o que os governadores estão pressionando o governo federal, não é? A Lei Covid, que foi aprovada em maio desse ano aqui no Brasil, ela prevê que quando a vacina for licenciada no exterior, aprovada por uma das agências reguladoras de outros países, com a supervisão de entidades de saúde mundial, em 72 horas o governo poderia fazer a utilização, o licenciamento também dessa vacina aqui no Brasil, diferentemente dos 60 dias para fazer essa aprovação, né, caso que é a regra da Anvisa atualmente. Mas é um assunto que certamente vai ser muito discutido no Brasil. E o que todos os brasileiros estão aguardando é um prazo, né, uma definição para quando as vacinas vão começar a ser aplicadas por aqui também. Gente, o retorno das aulas presenciais foi pauta frequente aqui no NT Sul esse ano. Posições favoráveis e contrárias foram abordadas em todos os sentidos. Em Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti vetou o retorno dos alunos. Porém, em outras regiões, o regresso está acontecendo aos pouquinhos. No Vale do Rio Pardo, por exemplo. Para entender melhor como foi esse processo, nós conversamos com o coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, que explicou em detalhes esse assunto que gera tanta polêmica. Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul, muito boa tarde. A gente fala sobre educação, o retorno das aulas aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que Cachoeira do Sul, as aulas não retornaram, tanto na esfera municipal, estadual e também na rede particular. E isso causou diversas discussões aqui no município de Cachoeira do Sul e foi pauta dentro do NT Sul. Porém, em outras cidades, as aulas retornaram na esfera estadual. E por isso a gente vai conversar com o coordenador da 6ª Coordenadoria Regional de Educação lá do município de Santa Cruz do Sul, com o coordenador Luiz Ricardo Pinho de Moura. Coordenador, fala sobre esse retorno das aulas aí no Vale do Rio Pardo e qual é a sua impressão sobre esses retornos e a adesão de alunos e professores. Como é que foi essa retomada nas aulas presenciais aí na região do Vale do Rio Pardo? Boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande estar aí com vocês. Na região do Vale do Rio Pardo, e nós pegamos mais 3 municípios do Centro-Serra, que seria Sobradinho, Passa Sete e Lagoa Bonita do Sul, né? Procurou-se dar tudo na maior tranquilidade possível, embora nós tenhamos em alguns municípios decretos a nível de território, mas nem todos os municípios fizeram este decreto. Nos municípios, então, que não houve o decreto a nível de território, o retorno presencial após toda a organização da escola, do recebimento dos EPIs, bem como dos planos de contingência validado, dos COIs locais e o termo de adesão assinado pelas famílias, a escola, né, ela vem se dando, né, tudo na maior tranquilidade. Tivemos, por nossa surpresa, em determinadas instituições de ensino, uma adesão até que superou as nossas expectativas, mas no geral, assim, nós não tivemos uma adesão muito grande por parte de alunos no presencial. Mas eu diria que até superou, pelo contexto que estava, né, este retorno. E ele vem dando na maior tranquilidade possível. Acredito que as instituições que puderam se organizar nesse retorno presencial, elas já estão se preparando, né, talvez aí de como que vai se dar esse início do ano letivo de 2021. Dar um exemplo aí, hoje nós temos no município de Santa Cruz do Sul, onde que é a sede da coordenadoria, entre as 19 escolas, nós estamos com mais de 1.200 alunos que estão nesse presencial, né? Com exceção de uma escola, José Mânica, que ela está toda no remoto, mas por uma questão assim de condições físicas mesmo da escola, que optaram neste momento os alunos ficar todos no remoto. Coordenador, em porcentagem, você comentou em cerca de 1.200 alunos. Isso equivale a quanto mais ou menos?
Olha, dentro deste contexto exclusivo de Santa Cruz, nós diríamos aí que nós estamos nos aproximando dos 20%, assim, dos alunos que retornaram. E o que tem dentro deste universo? Esse é o aluno que ele está indo presencial. Mas as escolas, elas se organizaram, as equipes diretivas, aonde que os alunos que têm alguma dificuldade com equipamento, alguma dificuldade com a conexão de internet, as escolas se organizaram para oferecer, em um regime de revezamento e de plantão, um apoio pedagógico voltado à aprendizagem, às dificuldades dos alunos. Coordenador, temos 2 cenários, o primeiro com alunos presenciais e o segundo com alunos remotos. Como está sendo o trabalho dos professores? Na realidade, bem tranquilo. Vou te dar um exemplo, um aluno de 6º ano, né? Ele está na segunda-feira com determinados componentes no presencial, 50% daquela turma, o restante ele está no remoto. Na quarta-feira, quem está no remoto estaria no presencial, e aqueles que na segunda estavam no presencial está lá no remoto. Então tem todas as atividades que são desenvolvidas e planejadas, que nós demos o nome, que no momento que está no presencial, está ali diretamente no Classroom, nós damos o nome de atividades síncronas, e quando está fora, mais distante, seja na sua própria casa, ele está nas atividades assíncronas. E se fez toda uma organização para que esse planejamento que o professor faz para o presencial, né, ele também esteja atendendo aquela outra turma que esteja lá no remoto. Coordenador, falando principalmente daquilo que talvez a maior preocupação dos pais, a questão do distanciamento e também questões sanitárias. Como é que você tratou e a coordenadoria e o Estado tratou essas situações com as escolas? Olha, nós fizemos uma ampla formação com as equipes diretivas das instituições para que a gente também pudesse estar conversando, que foi um pré-requisito para o retorno presencial, que foi a questão do COI, né, de ter dentro da escola o seu centro de operações de emergência em saúde para a educação. Foi uma soma de esforços para que tudo, né, pudesse estar dentro de um alinhamento. E a escola que não tivesse em condições, na maior tranquilidade, deveria e deve ficar no remoto. Todas as nossas escolas hoje elas estão equipadas com os EPIs, álcool gel e material de limpeza e higiene. É justamente isso, o aluno chegou dentro, respeitando ali os distanciamentos, nós temos recursos humanos em cada instituição de ensino aferindo a temperatura, ele tendo condições, ele já passa imediatamente para a sala de aula, que está lá com todo o seu espaço de distanciamento, porque a sala está organizada assim, por uma eventualidade que o aluno, ao aferir a temperatura, ele não está em condições adequadas, ele já parte para uma outra sala que imediatamente, né, o COI local já comunica à família. Mas é um fluxo muito tranquilo que a gente tem notado, né? O próprio professor, ao chegar, ele também já tem ali o grupo que é encarregado de fazer toda essa aferição, passa por todo este processo. E nos intervalos é acelerado essa questão da limpeza, né, com os profissionais da limpeza. Coordenador, até o momento o Estado está dando esse suporte necessário para as escolas? 100% nós estamos recebendo a nível de 6ª coordenadoria, acredito que nas outras coordenadorias também, inclusive
temos aí empresas terceirizadas que hoje estão colaborando, né, com profissionais, tanto no setor de limpeza como de alimentação, vão começar. Então, o Estado teve essa preocupação de contratar terceirizadas para dar este suporte. Hoje, as nossas escolas, pelo número de alunos que estão recebendo, estão muito bem supridas nesse sentido. Coordenador, para a gente encerrar, a questão do valor pedagógico. Se fala muito sobre o valor pedagógico no retorno das aulas. Como é que vem sendo esse retorno por parte dos alunos? Se está tendo uma evolução nesse ano de 2020 conturbado para a questão da educação aqui no Rio Grande do Sul e, claro, em todo o Brasil? Nós tivemos aí a elaboração de uma matriz curricular, aonde que ali, né, com todos os componentes curricular, separando aí e dando um suporte mais efetivo para algumas habilidades. Nós não podemos dizer que nós vamos ter por parte dos estudantes uma aprendizagem significativa. Tenho convicção que algumas habilidades os alunos vão levar para 2021, que eles não vão dar conta de todas as habilidades necessárias no ano de 2020, está aí na sensibilidade de todo um planejamento que está sendo feito para 2021. Tá aí, portanto, o coordenador, né, da 6ª Coordenadoria Regional de Educação, falando sobre volta às aulas no Vale do Rio Pardo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui no NT Sul. A gente se encontra amanhã ao meio-dia. Tchau!